Graça e paz, caro internauta, mais uma vez estou aqui. Espero que Deus abençoe a sua vida, você que me vê neste momento. Eu estou aqui, estou a passar para responder uma questão que eu recebi no meu Facebook, uma pergunta muito importante. Eu não levo isso no sentido pessoal, tipo, alguma pessoa está contra, alguma, ou seja, a pessoa está contra, que está contra a minha vida pessoal, mas vamos lá, eu acredito que a pessoa está a procurar saber algo, mas tipo, por causa de dúvidas, por causa de querer defender alguma coisa, acabou escrevendo aquele tipo de mensagem. Mas eu vou responder com a base bíblica, não vou levar isso no sentido pessoal, porque a Bíblia fala, nos recomenda para nós respondermos a todas as pessoas que têm alguma dúvida sobre a questão da nossa fé. Então a gente vai responder com a base bíblica sobre todas as coisas, né, que a pessoa falou lá no grupo. Mas você que me vê neste momento, né, não deixa de me seguir se recebeste este vídeo, não deixa de me seguir aqui no Facebook e também você pode pode se inscrever na minha página de YouTube que tem por nome Felipe Mairossi, né? Então você estará a par de todo o ensinamento que eu estarei a trazer aqui nessa página, seja de Facebook ou seja na minha conta de YouTube, no meu canal de YouTube. Então, você que está me vendo nesse momento, não deixa de deixar seu like, seu comentário, alguma coisa. Mesmo se você acha que algo que eu falei que não está bem, não está conforme as escrituras, não tenha vergonha de mandar uma mensagem para mim, não tenha vergonha de comentar aqui embaixo, porque isso vai nos ajudar muito a melhorar exatamente esse projeto que começou exatamente para trazermos estudo bíblico. Mas o que a pessoa me disse é o seguinte: só que eu, como estou sem muitos material de gravação, o mesmo celular que estou a gravar com ele, é o mesmo que eu respondo as mensagens, é o mesmo que eu comunico com ele. Então não tenho como ver a mensagem da pessoa aí na totalidade, mas eu já li a mensagem, o que eu entendi é que eu vou responder aqui. Eu gravei ontem um vídeo sobre o Elias que havia de vir, já veio, né? Gravei um vídeo com este tema, o Elias que havia de vir, já veio. Só que a pessoa respondeu que eu disse que o apóstolo lá, ele é o Elias, então não está correto, né? Segundo o que eu falei, e a pessoa disse que eu não estava certo, porque ele é o Elias prometido de Malaquias, que veria exatamente no nosso tempo para dar a resposta do Apocalipse, capítulo de número 11, né? Na tocada ali da sexta trombeta, se a memória não me falha. Na tocada da sexta trombeta e também na abertura do sexto selo. Então aparece lá o Elias. Então a pessoa disse que o Elias que ele está dizendo não é este Elias de João Batista, mas sim ele é o Elias que viria no Apocalipse. Então se a gente olhar para esse tipo de frase, também está errado, né? Se a gente olhar para esse tipo de comentário, está errado. Eu vou trazer aqui a revelação, eu vou trazer aqui o mistério, o segredo das duas testemunhas. Acho que é isso. O segredo das duas testemunhas que aparecem em Apocalipse, capítulo número 11. E nós vamos ler Apocalipse, capítulo número 11. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo número 11. E depois vamos ouvir o que significa as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo de número 11, para vermos se esse apóstolo que se diz que é o Elias que havia de vir encaixa exatamente nesta profecia aqui no livro de Apocalipse, tá bom? Vamos ler Apocalipse, capítulo número 11. Diz assim a palavra de Deus. E fui-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Versículo de número 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1270 dias, vestidas de pano de saco. Versículo de número 4. Estas duas testemunhas nesse caso, estas são duas oliveiras, estas testemunhas prometidas aqui, que está sendo falado aqui no livro de Apocalipse, capítulo número 11, o cordeiro que está a falar exatamente com João Batista aqui, ele está dizendo assim, né? Porque você sabe que esse assunto aqui não começa no capítulo número 11. Este assunto começa em Apocalipse, capítulo de número 5,
né, onde João ele é chamado para entrar no céu. Quando João entra no céu, encontra lá o livro selado com 7 selos por dentro e por fora. Não havia homem na terra, no céu, nem debaixo da terra, que poderia desatar aqueles 7 selos e nem olhar para o livro. E João disse que ele chorava muito porque não se achou alguém digno de desatar os 7 selos, né, e trazer os mistérios deste livro que estava no trono de Deus. Então, o ancião aparece para João e disse: olha, João, não chora, porque eis aqui o Cordeiro de Deus, que ele foi morto, venceu, né? Ele está aqui, ele tem poder, tem autoridade para desatar os 7 selos. Então, nós vamos começar a ver, a partir de Apocalipse, capítulo de número 5, se a memória não me falha, né? Apocalipse, capítulo de número 5, começa-se exatamente a se desmanchar os selos. Capítulo de número 6, acontece a abertura do primeiro selo. Depois vai acontecendo, vai se tocar a segunda trombeta, a terceira trombeta. Capítulo de número 9, né? O capítulo número 8 vai se tocar a quarta trombeta. Capítulo de número 9 vai se tocar a quinta trombeta. Capítulo de número 9, versículo de número 13, vai se tocar a sexta trombeta. Capítulo de número 10 ainda é continuação da sexta trombeta. Capítulo de número 11 é a continuação da sexta trombeta. Sexta trombeta, o sexto selo. Entende? Sexta trombeta, sexto selo. Então, por isso eu estava dizendo, o assunto não começa no Apocalipse, capítulo número 11. O assunto começa lá no Apocalipse, capítulo número 5, onde João encontra um livro selado por dentro e por fora. Na abertura de sexto selo, né? Na abertura de sexto selo, nós vamos encontrar aqui, no capítulo de número 11, João foi chamado, né, para ele medir o templo. Quando João é chamado para medir o templo, então ele foi orientado a deixar uma parte e medir outra parte. Ele foi dito para deixar o átrio, porque será um lugar onde os gentios irão pisar. Versículo número 3, né, o cordeiro que está a falar com ele continua a dizer: darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1200. Então, as testemunhas iam profetizar por 1260 dias, né, que é meia, 42 meses, né, 42 meses. Durante 1260 dias, os testemunhos irão testemunhar. E a Bíblia fala, enquanto esses testemunhos testemunham, vão recebendo perseguições, vão ser mortos, né, com o anticristo, vão ser colocados na praça, e depois os corpos dele vão ficar lá na praça durante 3 dias, depois o corpo serão arrebatados. Você sabe de todas as coisas. Mas o que me levou a responder esta mensagem, vamos trazer clareza, é Apocalipse capítulo número 11. Quando essas 2 testemunhas foram dito que iam aparecer, o Senhor Jesus deixou bem claro, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Entenda que Bíblia interpreta a Bíblia. E sempre que nós lemos o livro de Apocalipse, temos que olhar o livro de Apocalipse e interpretar ele no sentido cristocêntrico, né? Temos que interpretar o livro de Apocalipse no sentido cristocêntrico. Porque tem muita gente hoje em dia que falham nas suas interpretações do livro de Apocalipse, o livro de Daniel, e exatamente a história, agora mesmo estamos a falhar, porque eles veem os eventos, chama-se de escatologia, né? Eles veem os eventos dos últimos dias acontecendo, eles basta ver os eventos históricos, logo acabam interpretando que vai acontecer coisa tal. As pessoas, mesmo os teólogos, eles esquecem que a escatologia deve ser escatologia cristocêntrica. Se a escatologia não é cristocêntrica, vai haver muitos erros de interpretação. No livro de Apocalipse, muita gente tem erro de interpretação porque ele não interpreta no sentido cristocêntrico. Veja só, Cristo disse o seguinte: a aparição dessas 2 testemunhas, existem alguns detalhes. Veja só as figuras, veja só a linguagem, as figuras. As 2 testemunhas profetizarão por 1200. Então, eles vêm para testemunhar, para profetizar durante 1260 dias. Versículo de número 4. Estas são 2 oliveiras. A frase, as duas testemunhas, veja só, Jesus está dizendo que essas 2 testemunhas são 2 oliveiras e 2 castiçais, né? Em outras versões, castiçais fala-se exatamente de candelabro, né? As 2 castiçais fala-se de candelabros ou de candeeiros. Então, logo no versículo de número 4, a gente não tem que inventar nada. Versículo de número 4 já nos deu o que significa essas 2 testemunhas.
Versículo número 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por mim 260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são, está aqui a interpretação. Estas são as duas oliveiras e dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Então vamos lá. Duas oliveiras, duas castiçais, dois candeeiros, duas oliveiras. Você lembra de Zacarias capítulo número 4? Essa expressão de duas oliveiras, né? Logo o Espírito Santo está querendo nos levar para o livro de Zacarias capítulo número 4, que apontava para Zorobabel e Josué, que eram escolhidos, que eram ungidos. Não somente, as duas testemunhas não são somente duas oliveiras, mas também são dois castiçais, são duas lâmpadas, são exatamente são dois candelabros, ok? São dois candelabros. Então, nós, através dessas frases, já nós podemos destacar quem são essas duas testemunhas. Então, vamos ver se vai se encaixar o Elias de Angola. Vamos ver se vai se encaixar o Elias de Angola. Porque as duas castiçais e duas oliveiras, nós temos que entender que aqui, quando se fala testemunho, quem são testemunhos hoje? Ok, vamos lá pegar essas frases. Ok, eu vou escrever aqui. Vamos lá ver quem são testemunhos, porque essas duas testemunhas, o nome aparece testemunhas, ok? Também duas oliveiras, ok? E depois aparece aqui dois candelabros, ok? Candelabros, ok? Então temos, são testemunhas, são oliveiras e são candelabros. Então, com essas frases, nós já podemos interpretar quem são essas duas testemunhas. Por exemplo, se a gente lê no livro de Atos, capítulo de número 1, no versículo de número 8, ok? Versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. A frase testemunha representa igreja, porque Jesus aqui estava a falar para a igreja primitiva, que eles são testemunhas que poderiam testemunhar sobre Jesus Cristo, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então já eliminamos aqui, já encontramos que a palavra testemunho é igreja, ok? A palavra testemunho, já encontramos que é igreja. Tem outra frase que nós encontramos que é candelabro, né? Candelabro ou castiçal. Castiçal é Apocalipse capítulo de número 1. Castiçal também, Jesus interpretou que castiçal também é figura da igreja. Vamos lá ver. Castiçal é Apocalipse capítulo número 1. Nós queremos versículo 20. Versículo número 20. Deixa eu ler aqui com outra versão. Então já encontramos testemunho representa igreja. Então vamos ouvir o que significa castiçal ou candelabro. Diz assim, Apocalipse capítulo número 1, a partir do versículo de número 10. Diz assim: era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreve num livro tudo o que você vê e envia às 7 igrejas da cidade de Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja o versículo número 12. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. João ouvia vozes de trás. Quando ele se virou para ver quem estava a falar com ele, ele viu 7 candelabros, aqui que são candeeiros, né? Ele viu 7 candelabros, que são candeeiros, são 7 castiçais, com outras versões. São 7 castiçais. Versículo de número 17. Quando o vi cair a seus pés como morto, ele, porém, colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todos sempre. Glória a Deus. E tenho chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita. Então veja a interpretação
das 7 estrelas que ele viu na mão direita de Jesus, e também dos 7 candelabros do ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, quer dizer, as igrejas, né, de Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, 7 estrelas representam 7 anjos, ou seja, 7 pastores que estão nas igrejas de Laodiceia, de Esmirna, Éfeso, Pergamo, Tiatira, Sardes e mais. Agora, o que significa 7 lâmpadas? 7 candeeiros ou 7 castiçais? E 7 castiçais, quanto as 7 estrelas são pastores das 7 igrejas da Ásia, 7 candelabros são 7 igrejas também que estão na Ásia. Então já encontramos também que a palavra, né, a palavra candelabro, castiçal, significa 7 igrejas. Né? Já encontramos também igrejas, ok? Então aqui para nós interpretarmos é muito fácil. Percebe? Que as duas testemunhas, o nome testemunho significa igreja. Candeeiros, o nome candelabro ou castiçal também significa igreja. Então, não tem nada a ver com o homem, com esse falso profeta que se fala que é o profeta Elias que havia de vir. Percebe? Já encontramos que essas frases, Apocalipse capítulo de número 11, versículo de número 4, estas duas oliveiras, 2 castiçais que estão diante de Deus. Então, essas duas oliveiras lá em Zacarias 4, falava de exatamente Josué e Zorobabel. Então, já encontramos que as duas testemunhas é figura da igreja. As duas testemunhas representam a igreja. Então, não tem nada a ver de esperarmos de um homem que vai aparecer futuramente ou 2 homens, 2 testemunhos que vão aparecer no futuro para trazer milagre, para fazer as pessoas se converter a Deus, ou vai acontecer alguma coisa no futuro, não. Aqui quando se fala das duas testemunhas, versículo de número 3, deixa bem claro que as duas testemunhas são 2 oliveiras e 2 castiçais. Então, castiçais já encontramos que candelabro representa a igreja. Assim como Jesus disse em Atos capítulo número 1, versículo de número 8 aos discípulos, que recebereis o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas, começando de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, os discípulos, eles são exatamente testemunho. Candelabro, também encontramos que é a igreja. Você lembra muito bem, Jesus disse para os discípulos que eles são luz do mundo. Mateus 5, né? Mateus 5, versículo de número 14. 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Vocês são a luz do mundo. Os discípulos são a luz do mundo. Os discípulos são castiçais do mundo. Os discípulos representam candelabros do mundo. Os discípulos representam a igreja. Então, já interpretamos. As duas testemunhas não apontam para o futuro que está para vir, das pessoas que virão no futuro, não. As duas testemunhas representam a igreja, que irá testificar, que irá testemunhar sobre Jesus Cristo com coragem e ousadia, mesmo que passe a perseguição, porque nós depois vamos ver que depois o anticristo que representa o sistema corrupto, o anticristo que representa exatamente líderes religiosos, o anticristo que representa o engano, o anticristo, a besta, ele vai, exatamente a besta que sai do mar com o espírito de anticristo, ele vai matar exatamente os testemunhos. Deus estava a falar sobre a perseguição que a igreja verdadeira de Cristo passará no futuro nas mãos dos falsos profetas. Os falsos profetas vão fazer matar os verdadeiros homens de Deus. O mundo vai estar tão corrompido que tem pessoas que vão seguir os verdadeiros testemunhos de Deus, os verdadeiros pregadores de Deus, os verdadeiros ministros de Deus, até correrão de risco de serem mortos. É isso que no Apocalipse capítulo 11 está falando sobre as testemunhas. Então não tem nada a ver de esperarmos no futuro um homem ou 2 homens que vão vir para pregar. Ah, pastor, então o fogo que está a ser falado lá. É simples. Eles virão exatamente a igreja, ou seja, a igreja, ela tem a autoridade de Elias. Qual é a autoridade de Elias? Elias, ele clamava pelo fogo. O fogo caiu sobre o altar, juntamente ali com os profetas de Baal. Também o fogo apareceu lá no monte, quando os 50 soldados chegaram e disseram: homem de Deus, se tu é homem de Deus, desça do monte. Se eu sou homem de Deus, caia o fogo do seu consumo, tu e seus 50. O fogo caiu,
consumiu aquele homem, capitão, com seus 50. Então é o sinal de poder, é o sinal de poder. Outro sinal, eles vão operar com o sinal de Moisés. Moisés é conhecido através das pragas. Então a igreja verdadeira, ela tem autoridade. Você lembra de Paulo que olhou para o falso profeta chamado Bar Jesus? Ele disse, vais ficar cego. Então a igreja tem essa autoridade. A igreja tem essa toda autoridade. Então, se nós repararmos para Apocalipse capítulo número 11, as testemunhas faladas aqui não tem nada a ver exatamente com este homem que está se intitular do Elias que havia de vir. As duas testemunhas representam a igreja, né, que vai dar um testemunho verdadeiro sobre Jesus Cristo. A igreja corajosa, né? A igreja vai dar um testemunho com coragem. Essas pessoas que vão testemunhar, vão falar a palavra com a verdade, serão perseguidos, serão mortos, né? Como nós já vimos, Jesus também passou por isso. Jesus foi perseguido injustamente, foi morto e ressuscitou. Assim também, as duas testemunhas aqui que representam a igreja vai passar por perseguição por causa do seu testemunho. A igreja vai passar por situação de perseguição até ser mortos, que vão testemunhar verdadeiramente sobre Cristo. É por isso que nós estamos a ver hoje que não tem aparentemente uma igreja verdadeira, 100% genuína. Por que não estamos a ver a perseguição? Por que não estamos a ver a morte desses que se chamam de apóstolos? Porque nenhum apóstolo na Bíblia Sagrada que ficava sem perseguição. Todos os apóstolos eram perseguidos, não era se estendido o tapete, pessoas têm que segurar a Bíblia para ele passar para pregar, pessoas têm que estender capulana, tem que ter melhor os carros, tem que ter melhor o conhecimento. Os profetas, se você ler no livro de 1 Coríntios, capítulo número 4, apóstolo Paulo disse que os apóstolos, eles sofriam, não tinham pousada certa, até aquele momento eles não tinham o que comer, aquele momento sofriam de frio, aquele momento eles estavam sofrendo exatamente de fome. Tinha vários acontecimentos sobre os apóstolos. E por que os apóstolos de hoje não sofrem as mesmas perseguições? Claro, não estão a testemunhar de Cristo. Os que vão testemunhar de Cristo sofrerão perseguições, os que vão falar a verdade sofrerão perseguições, até correrão o risco de morte. Até quem sabe, o que estou a falar aqui pode exatamente provocar revolta nas pessoas, poderão nos seguir. Se possível, farão conosco o que eles quiserem fazer. A gente não sabe. Basta você sabe que esse mundo é corrupto, você sabe que esse mundo aqui é corrupto, que basta surgir alguém que fala a verdade, basta surgir alguém que fala com ousadia, com coragem, que desafia falsos profetas, que desafia falsas igrejas, ele vai sofrer sanções financeiras, vai sofrer sanções de perseguição, vai sofrer sanções de rejeição, vai sofrer sanções de punição, até se possível de morte. Então é isso que Jesus está a falar em Apocalipse, capítulo de número 11. Então não tem nada a ver com esse homem aí que se chama Elias que havia de vir, não. Esqueça isso. Aqui tem outro sinal, diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Quando se fala pano de saco, não significa que virão com pano de saco, como muitas igrejas hoje em dia fazem. Estão numa campanha, toda a igreja veste de saco. Não. Não é isso que está a ser dito. O que está a ser dito aqui, vestidas de pano e de saco, está a se falar, porque pano de saco no Antigo Testamento, nós sabemos, todas as pessoas que vestiam-se de saco no Antigo Testamento, era o sinal do verdadeiro arrependimento. Então, a igreja de Cristo, por que essas duas testemunhas aparecem vestidas de pano de saco? Quando se fala que essas testemunhas estão vestidas de pano de saco, é figura de que essa igreja irá trazer verdadeiro avivamento, verdadeiro arrependimento. Essa igreja, as pessoas se converterão de fato, se converterão verdadeiramente, terão verdadeiro arrependimento, terá um arrependimento genuíno. Não é essas coisas que estão a fazer aí, não. E eu ainda não vi esse tipo de igreja. Não sei, Cristo vai fazer aparecer futuramente, não sei. De repente, quem sabe alguém está entre nós que vai começar com esta missão. Não sei, mas a igreja que Jesus está a falar aqui é a igreja dele, a igreja verdadeira. Lemos Mateus capítulo de número 5, lemos que os discípulos são a luz do mundo. Os discípulos são a luz do mundo, os discípulos são candelabros, os discípulos são exatamente as testemunhas. Então, Apocalipse capítulo de número 11 está a falar da igreja que vai testemunhar com coragem o nome de Jesus Cristo. Não uma igreja covarde, não uma igreja comprometida com este mundo, não uma igreja comprometida com as vaidades deste mundo. Porque tem muitas igrejas, meus irmãos, viraram como se fossem cachorros que têm medo,
né? Enfia exatamente a cauda no meio das pernas, fica escondido lá, não quer denunciar os falsos profetas, não quer trazer o evangelho verdadeiro, só fica a falar de dinheiro dentro das igrejas. Não se preocupa com a salvação das almas. Então, essas não são verdadeiras igrejas. A igreja verdadeira, ela deve dar o testemunho de Jesus Cristo com coragem e ousadia. Mesmo que isso custe sangue, mesmo que custe morte, mesmo que custe cargos, mesmo que isso custe a vida, mesmo que custe família, mesmo que custe amizade. A igreja verdadeira tem que testemunhar sobre Jesus Cristo, ok? Então, vestir exatamente de saco, fala-se do arrependimento verdadeiro. Fala-se do lamento. A igreja vai ser uma igreja que vai lamentar, vai chorar, vai gemer por causa dessa impiedade que está a acontecer hoje aqui na face da terra, né? Então temos que ter essa certeza. Por que esses testemunhos? Veja só, tudo está ligado. Apocalipse 1:5. Veja só, Apocalipse 1:5. A igreja, ela tem que imitar Cristo. A igreja deve imitar Cristo. Cristo sofreu perseguições até a morte. As duas testemunhas vão passar as mesmas coisas que Cristo passou. Então, não estou a falar aqui das duas testemunhas de que viram, mas a igreja verdadeira vai passar as mesmas coisas que Cristo passou. Assim é a palavra de Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, percebe? O próprio Jesus também é testemunha fiel. Assim como esses testemunhos também. Essas duas testemunhas também são fiéis a Deus. Sendo perseguido com a besta, sendo perseguido com falsos profetas, sendo perseguido com a humanidade, eles são testemunhos fiéis. Decidiram testemunhar sobre Cristo até a morte. Então, Jesus Cristo é o testemunho fiel. O versículo ainda continua. O primogênito dos mortos. Veja só. Essas duas testemunhas são testemunhas fiéis também, porque eles são fiéis, testemunhas até a morte. Está seguindo o exemplo de Jesus. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. As duas testemunhas também passaram por esse processo de morte e ressurreição. Você sabe no final dessa história, porque eu não tenho muito tempo aqui, só queria responder a esta pessoa, mas quem sabe é dúvida da maioria, né? O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então Jesus Cristo, ele nos lavou dos nossos pecados. Não temos como ter medo do sistema corrompido deste mundo. Não temos como ter medo desses falsos profetas. Vamos anunciar a palavra com autoridade, mesmo que isso que custe nossos cargos, nossa vida, que custe o que for. Temos que anunciar o evangelho com autoridade. Então, esses são verdadeiros testemunhos profetizados aqui em Apocalipse, capítulo número 11. Não tem nada a ver com isso que estão a dizer, que, como essa mensagem que eu recebi, que ele está a falar do tempo que há de vir ali das duas testemunhas de Apocalipse. Este homem que se faz do Elias que havia de vir, não se encaixa nisso. Né? Nem ele sabe testemunhar sobre Cristo. O vídeo que eu publiquei onde ele estava a testemunhar dele mesmo, nem sabe testemunhar sobre Cristo, estava a testemunhar dele mesmo. Então não se encaixa, não é a igreja deve testemunhar sobre Cristo, não testemunhar sobre si mesmo, tá bom? Então, assim como Cristo é testemunha fiel e primogênito dos mortos, esses testemunhos também, eles proclamam com autoridade, né? Veja só, eles proclamam com autoridade, sofrem por falar a verdade, essas pessoas sofrem por falar a verdade, morrem como Cristo foi morto injustamente, mas ressuscitou. Essas duas testemunhas também vão, assim como Jesus ressuscitou, essas duas testemunhas também ressuscitarão. Então, quando fala que essas duas testemunhas terão o poder de Elias e de Moisés, né? Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Lembra que eu disse que a lei e os profetas testemunham sobre Cristo? Então essas duas testemunhas também vão testemunhar sobre Cristo. Tem poder de Elias e Moisés. Elias representa os livros dos profetas. Moisés representa os livros das leis. É isso que eu falo, que o livro dos profetas, os livros da lei testificam sobre Cristo. Então essas duas testemunhas, Deus queria falar sobre uma igreja que trará o evangelho exatamente como eu ensino aqui na página. Exatamente como eu ensino aqui neste canal, o evangelho que testemunha sobre Jesus Cristo. Você se lembra muito bem, em Mateus capítulo número 17, na transfiguração, que apareceu lá Moisés e Elias. Moisés e Elias apareceram para fazer o quê? Vamos lá ver. Número 17, Mateus capítulo número 17, assim. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, saiu, seja, seu irmão, e os conduziram, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles,
e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então, apareceu Moisés e Elias falando com ele. Só que se nós lemos daqui, nós não vamos compreender o que Moisés e Elias falavam, mas quem falou o que Moisés e Elias falava com Jesus foi o Lucas. Lucas 9, 28. E assim, versículo de número 28, e assim, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João, Tiago, subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência, a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Eis que estava falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então Moisés e Elias falava sobre a morte de Jesus Cristo que ia se cumprir em Jerusalém. Então temos que entender isso, que esta escritura, né? Elias representando todas as escrituras dos profetas, Moisés representando os livros da lei, eles testemunham sobre o sofrimento de Jesus Cristo, testemunham sobre a morte de Jesus Cristo em Jerusalém. É isso que Jesus disse em Lucas 24, 44, Lucas 24, 27, Atos, capítulo número 26, versículo 22. Apóstolo Paulo vai dizer, alcançando o socorro de Deus, permaneço até hoje, né? Dando testemunho tanto a pequenos e grandes, não dizendo nada mais, a não ser aquilo que os profetas e Moisés disseram. Isto é, que Cristo deveria padecer, ser primeiro a ressuscitar dentre os mortos e deveria anunciar o evangelho ao gentio. Percebe? O assunto é mesmo. Senão o nosso vídeo vai ficar grande aqui, mas vamos terminar, né? Até hoje, meus irmãos, até hoje, Cristo continua a chamar a sua igreja para o testemunhar com coragem. Até hoje, Cristo chama você que me vem para testemunhar dele com coragem. Até hoje, Jesus está a chamar você que está do outro lado, está a me chamar a mim, está a chamar a todos para testemunharmos dele com coragem e ousadia. Claro que o mundo vai zombar, claro que o mundo vai perseguir, claro que o mundo vai nos matar. E não podemos ter medo disso, meus irmãos. Não podemos ter medo da morte, porque Jesus mesmo disse que seremos perseguidos até a morte. A morte, meus irmãos, é figura da cruz. Nós não podemos ter medo da cruz. Veja só o que Jesus disse em Lucas 9, versículo 23. Jesus disse assim, dizia a todos, se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Né? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, salvará. Percebe? Então, nós, como igreja, não podemos ter medo da morte. A perseguição faz parte de carregar a cruz. A morte dos apóstolos, dos discípulos, faz parte de carregar a cruz. O sofrimento dos apóstolos, dos discípulos, do testemunho verdadeiro da igreja, faz parte de carregar a cruz. Se você é perseguido, se eu sou perseguido, isso faz parte de carregar a cruz. Jesus nunca nos disse que nós viveríamos com melhores condições desta vida. Nós que somos discípulos, nós que pregamos o evangelho, Jesus disse que nos espera é espada, é rejeição, é perseguição, é morte. Isso que significa carregar a cruz. Então, esses caras ali, não estou a dizer que você não pode, o pastor, não estou a dizer que o pastor não pode ter carro, não estou a dizer que o pastor não pode ter boa casa, não estou a dizer que o pastor não pode ter boas condições. O pastor pode ter, mas o sinal mais importante dos apóstolos é carregar a cruz. Agora, hoje temos mais pessoas sendo aplaudidas pelo mundo, melhores carros, melhores casas, mas nós estamos a ver, a se anunciar, nós estamos a ver, a se testemunhar o evangelho verdadeiro de Cristo, nós estamos a ver a perseguição. Onde está o carregar a cruz? Onde está o carregar a cruz? Então, você que deixou essa mensagem a dizer que o Elias falado ali é testemunho aqui do Apocalipse, não, isso não é verdade. Aqui representa a igreja que vai sofrer perseguição, representa os servos de Deus que irão sofrer perseguições, assim como Jesus disse que temos que carregar a nossa cruz. Apocalipse capítulo número 2, versículo de número 10, diz assim, veja só, nada temais das coisas que hão de padecer. Percebe? Jesus disse, vocês não tenham medo daquilo que vai vos acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, dar-te-ei coroa de vida.
se for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de vida. Você está pronto para abraçar a cruz? Você está pronto para testemunhar com ousadia, com coragem, com a verdade, o Evangelho de Deus, a ponto de ser perseguido? Jesus disse para nós: não temos medo, não tenhas medo, nada temais das coisas que há de vos acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na cadeia, na prisão. Então, lembra que as testemunhas está acontecendo exatamente isso. O anticristo, a besta, segue essas duas testemunhas, lhes mata, lhes deixa na praça. Então, Jesus já havia dito isso, né? Ok? Eu termino a minha mensagem lendo Atos capítulo número 4, a partir de versículo de número 12. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então não existe um nome que nós devemos invocar para sermos salvos. Então pode aparecer alguém dizer que é Elias, pode aparecer alguém dizer não sei que é Jesus, pode aparecer alguém dizer que é Moisés. Essas coisas não te garantem salvação. A salvação está no nome de Jesus Cristo. A salvação está no nome de Jesus Cristo. Você que viu essa mensagem e Deus falou consigo no seu coração, você aprendeu alguma coisa neste momento, eu quero orar pela sua vida. Espero que Deus continue falando no seu coração, espero que Deus traga verdadeiramente o genuíno arrependimento, que venhamos a anunciar a palavra de Deus com coragem e ousadia. Então, as testemunhas de Apocalipse, não podemos esperar, né, acontecimentos históricos que vão acontecer no futuro, não. Deus estava a falar da igreja verdadeira de Cristo, que irá anunciar o evangelho com ousadia, com coragem, debaixo de perseguição, debaixo de todas as coisas malignas que irão acontecer. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Eu estarei a orar. Se você achou que a mensagem é importante, partilhe essa mensagem com mais as pessoas que precisam conhecer essas verdades bíblicas. Se você também quiser falar comigo, falar conosco, deixa a sua mensagem, envia seu contato aqui nos Messenger. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Muita paz.